como nós vimos no vídeo, o pastor Ricardo, da Vinha Rio, é um dos maiores preletores do nosso meio, os irmãos sabem disso, vai estar aqui, já se disponibilizou para estar conosco. Amém? E eu conto com a sua presença. Hoje nós estaremos diante da mesa do Senhor, estamos alegres. Você sabe, comer do pão e beber do cálice não é algo natural, não é só um ritual. A ceia, Jesus não pediu muitas coisas para nós, irmãos. Você sabe, o cristianismo não tem rituais, mas se tem coisa que Jesus pediu, primeiro, para se batizar. Falou, aquele que crê, for batizado, será salvo. Então o batismo é uma ordenança. Outra coisa que o Senhor estabeleceu é a ceia. Ele estabeleceu a ceia. Ele disse, em memória de mim, nós comeríamos o pão e beberíamos o cálice. Eu sei que tem alguns lugares que a pessoa não bebe do cálice. Mas Jesus disse que nós deveríamos comer o pão e beber o cálice. Em memória do seu sacrifício. Amém, irmãos? Você sabe, o cálice fala do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. O cálice é a nova aliança. Mas o pão, a Bíblia diz que é o corpo, que nos dá saúde. Saúde. A Bíblia diz que nós comemos saúde em Cristo. Amém? Falar em saúde, nós estamos com a Samira aqui. Nós profetizamos saúde e vida sobre ela, cada vez mais. Restabelecimento completo em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar com a Samira aqui no final da reunião novamente. Nós vamos orar todo o culto. Até ela estiver correndo aqui. Ela está quase. Está quase chegando lá. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Quando o soldado é grande, se vence a guerra. Amém, irmãos? Eu conto com a fidelidade dos irmãos. Nós estamos investindo, reformando aqui o nosso prédio. Nós pintamos. Ainda temos que dar uma limpeza melhor. Foi tudo muito corrido essa semana. Mas não está da melhor maneira apresentável quanto a limpeza, mas o prédio já está pintado. Nós vamos fazer um retoque essa semana para que esteja nas melhores condições para nossa conferência. Eu conto com a fidelidade de cada um dos irmãos que tem investido para a edificação dessa obra aqui em Maceió. Amém? Você sabe, o Senhor tem sido bondoso conosco. Ele tem nos dado mais do que nós temos arrecadado. Isso é sinal de bênção e favor de Deus. Isso é sinal de bênção e favor de Deus. Amém? Em breve nós queremos fazer as salas aqui da Rede Kids. Eu estou me encorajando para isso. Fazer as 2 salas aqui atrás. Amém? Estamos criando coragem para esse momento, mas nós vamos fazer. Deus vai prover. Nós aprendemos aqui que Jeová Jiré, no monte do Senhor se proverá. Nosso Deus é Deus de provisão. Amém? E eu profetizo sobre a sua vida provisão dos céus, portas abertas. Porque quando você prospera, a casa de Deus, a edificação da casa de Deus prospera. A maneira da igreja prosperar é quando você prospera. Amém? Nós temos promessa do Senhor quanto a isso. Amém? Então nós ministramos aqui alguns princípios sobre lealdade. E eu quero compartilhar essa palavra que fala de um homem que era completamente leal a seu comandante, ao rei, a quem ele caminhava com ele. Quero falar sobre Amazai. Quando o soldado é grande, se vence a guerra.
Primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, versículo 18. Então, esse homem era só um cabeça de 30, não era um grande comandante, mas ele está ressaltado na palavra de Deus como alguém, o quê? Fiel. Então, é alguém que é conhecido pela sua fidelidade, pela sua lealdade. Você sabe, há relatos bíblicos de homens que entraram para a história por causa da deslealdade. Absalão é um exemplo de alguém que historicamente é conhecido, é o maior modelo de deslealdade. Mas Amazai era um cabeça de 30, praticamente um líder de célula. Mas é conhecido como um homem fiel e leal a Davi. Amém, irmãos? Vamos ao texto. Então entrou o Espírito. O Espírito é maiúsculo, é o Espírito de Deus. Entrou o Espírito em Amazai, cabeça de 30, e disse, interessante, o Espírito vem sobre ele diz palavra de deslealdade, de desonra, de condenação, de acusação. Não sei como alguém profetiza tanta morte cheia do Espírito. Alguém cheio do Espírito deveria profetizar vida, não destruição. Ainda mais na nova aliança. Tudo bem que na velha aliança se profetizasse morte sobre o povo, tragédia, mas hoje, com o fim da maldição em Cristo, profeta da nova aliança nunca deveria abrir a boca para trazer condenação, acusação e morte. Jamais. Não penso que são profetas de Deus. Quem traz condenação, porque Paulo diz que a profecia é para exortar, trazer consolo e edificação. Não morte, condenação e acusação. Mas tudo bem. O Espírito vem sobre ele. Ele diz o que? Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos. Palavra de aliança, palavra de honra, palavra de lealdade. Ó filho de Jessé, paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Ele era só um líder de célula, até aí. Mas ele era um homem que se achou leal, fiel a Davi. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, vamos orar. Pai, é a tua palavra, que é espírito e vida, dá-nos revelação, entendimento e luz na tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Nós estamos em dias chaves, dias de posicionamento. Em breve nós teremos a nossa conferência, Vinha Alagoas. E após a conferência nós iremos entrar num tempo de jejum. 21 dias de jejum, amém? Sabe, tempo de jejum é tempo de posicionamento, tempo de definições e tempo de conquista no mundo espiritual. Amém, irmãos? E nesses dias de jejum, após a conferência, nós estaremos orando pela igreja, estaremos orando pela obra no estado de Alagoas, estaremos orando pelas nossas células, também estaremos orando pelas nossas famílias, pelos casamentos, e também estaremos orando pela conquista dessa terra, para que portas se abram sobre nós. Amém, irmãos? Agora, para que haja conquista no mundo espiritual, nós precisamos ter a perspectiva da igreja como um exército de Deus. Há várias visões da igreja em Efésios. Na carta de Paulo aos Efésios, lá tem as 9 figuras daquilo que a igreja representa. A igreja é família de Deus. A igreja é corpo de Cristo. A igreja é a edificação de Deus. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é... O que mais? A noiva. O que mais? E uma das figuras são 9.
a igreja é o exército de Deus. Então, quando nós vamos falar de lealdade, de honra, nós evocamos essa figura da igreja como o exército de Deus. Amém, irmãos? E nós queremos compartilhar sobre esse exército de Davi, sobre esse soldado que Davi tinha no seu exército, chamado Amazai. Então, se você quer estabelecer conquista no reino de Deus, você precisa ter bons comandantes. Isso é muito bom. Mas não apenas isso. Você precisa também de excelentes soldados. Só evocando a figura da igreja como o exército de Deus. Amém, irmãos? Então você precisa ter gente fiel, edificando. Davi, ele pôde subir no trono e pôde expandir o seu reino, porque ele tinha esses dois elementos. Ele tinha homens na liderança que eram completamente fiéis e leais, e ele tinha excelentes soldados para fazer a guerra. Amém, irmãos? Nós vemos isso no exemplo de Urias. Urias, ele é chamado por Davi, e ele vai ter com o rei, num momento triste na vida de Davi. Quantos conhecem a história de Urias? Ele vai ter com Davi, porque Davi o convocou. E ele vai falar com o rei, e o rei fala para ele, vai dormir com a sua esposa na sua casa. O que Urias disse? Não, vou dormir com a minha esposa não. Nós sabemos que o rei estava mandando ele dormir com a esposa, porque o rei tinha dado o golpe, né? No tempo que os reis saíam à guerra, Davi estava lá olhando e cai em pecado com a esposa de Urias. Mas esse homem, Urias, esse capitão do exército de Davi, ele era nobre. Ele falou, jamais vou desfrutar da minha esposa estando meus companheiros na frente de batalha. Era mais nobre que o rei. Depois Davi se arrepende do seu pecado, nós conhecemos a história. Mas eu quero falar da qualidade desses homens. Homens leais, homens fiéis. Urias era certamente um homem de lealdade e um homem de caráter. Você sabe, deslealdade destrói a edificação da casa de Deus. Atrasa a edificação da obra. Nenhum desleal pode ser abençoado por Deus. Porque se Deus abençoar o desleal e o rebelde, ele teria que abençoar o primeiro deles. Porque o primeiro desleal e rebelde foi Lúcifer. Se Deus abençoar homens desleais e rebeldes, ele teria que abençoar Lúcifer, a Satanás. É por isso que homens desleais e rebeldes, eles não têm favor de Deus. Esse é o perigo do caminho da deslealdade. Absalão encontrou um tronco de árvore, pereceu, e muitos morreram juntamente com ele, porque estavam envolvidos com homens desleais. Então jamais pactue com deslealdade, jamais andem nesse caminho. Amém, irmãos? Nós estamos aqui edificando a igreja. A igreja em Maceió passou por dificuldade, fruto de deslealdade. Outra dispensação, né? Mas os irmãos sabem. Você está aqui porque você se mostrou leal e fiel. Mas onde estão esses? Onde estão? O que eles estão fazendo? Com quantos eles estão? Quem é que está junto? Quem é que está bem espiritualmente? Que edificação que está sendo edificada? Nenhuma. Pode ter certeza disso. Porque não tem como ter favor.
Você vai voltar lá daqui 10 anos, é a mesma coisa. Porque não tem bênção e não tem favor de Deus. Porque Deus não abençoa a deslealdade. Amém, irmãos? Pastor, o senhor está mandando recado? Estou mandando não, a gente não está passando por isso. Estou ensinando exatamente no período que a gente só tem homem leal, só gente fiel, porque esse é o melhor momento de ensinar. O melhor momento é esse, que tem gente fiel, tem gente leal, tem homens de honra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, além de soldados excelentes, Davi tinha comandantes e capitães excelentes. A palavra de Deus menciona vários deles, os valentes de Davi, né? Enfim. Mas eu quero usar esse exemplo de Amazai como um exemplo de lealdade. Isso é um confronto para todos nós também, é um modelo, é uma advertência para cada um de nós. Amém, irmãos? Então, quais eram as qualificações desses homens que tanto chamaram a atenção? O que esses homens tinham de especial? Porque muito mais importante do que ter um exército numeroso, um exército grande, é ter um exército de gente fiel e leal. Amém, irmãos? Então vejamos algumas características de Amazai. Primeira delas, Amazai é um soldado grande, por quê? Porque ele é alguém cheio do Espírito, diga assim, cheio do Espírito. A Bíblia diz que entrou o Espírito em Amazai. Por que alguém, para edificar a obra para Deus, tem que ser cheio do Espírito? Porque alguém que não seja cheio do Espírito não se submete a ninguém. Só gente cheia do Espírito submete. Só gente cheia do Espírito segue direção. Falo para os irmãos, eu servi ao meu pastor 13 anos. Em fidelidade e lealdade. 13 anos. Passamos por momentos difíceis. Mas eu estava lá do lado dele. Em cada um desses momentos. Alguém que não é cheio do Espírito não tem um coração de submissão. Por isso que Amazai, a primeira característica, a Bíblia diz que veio o Espírito sobre ele. Amém, irmãos? Então, alguém que vai ser levantado por Deus é alguém que ele estava sendo levantado nessa ocasião como um capitão. Não sei se você sabe essa palavra capitão. Não é só um posto na hierarquia do exército. A palavra capitão vem de capita. Você sabe o que quer dizer capita? Capita quer dizer cabeça. Um capitão é um cabeça de 100. Um comandante de uma companhia, um cabeça de 100. Isso é um capitão. Ele era um cabeça de 30, agora ele estava sendo promovido, estava sendo levantado, o Amazai. Por quê? Porque ele era alguém com o coração completamente submisso a Davi. Amém, irmãos? Você sabe, todo mundo na nossa estrutura é qualificado lá na célula. Então tem muita gente que quer liderar um grupo grande, mas vou te falar, o que te qualifica é liderar o grupo pequeno. Você é aprovado lá na sua célula. Se você não é fiel na sua célula no pouco, cuidando daqueles que Deus te deu lá na célula, como você vai ser levantado sobre o muito? Então o teste é cuidar dos poucos, é cuidar das poucas ovelhas. Davi foi levantado assim. Amém, irmãos? Amazai foi aprovado sendo fiel, liderando 30. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós precisamos de líderes que sejam movidos pelo Espírito. Amazai, ele foi aprovado porque ele era alguém cheio do Espírito. Então, homens cheios de
conceitos, de ideias, de pensamentos naturais. Não vão a lugares muito longes. Não vão em lugares distantes. Você sabe, a igreja é uma obra espiritual. Não tem como edificar igreja de maneira natural. Não tem como estabelecer liderança meramente natural. Só com base no conhecimento, na habilidade, na oratória, no poder de persuasão. Se fosse assim, todo orador teria grandes igrejas. A igreja é uma obra espiritual. Amém, irmãos? Glória a Deus. Enfim, Amazai não tinha muita habilidade natural, capacidade por si mesmo. Amazai, ele era de uma tribo pequena. Ele era da tribo de Benjamim. Benjamim era a menor das tribos. Ele não tinha muita capacidade por si só, não tinha muita capacidade natural. Mas a Bíblia diz que o Espírito veio sobre ele. O Espírito veio sobre ele. Né? Você sabe o que é unção? Não é que uns são e outros não são, não. Sabe o que é unção de Deus? Unção é capacitação sobrenatural. Olha para cá. Unção é poder de Deus para você fazer coisas que naturalmente você não estaria habilitado a fazer. Então, quando alguém tímido consegue pregar, ele tem que pregar baseado na unção. Eu, quando era jovem, adolescente, quando eu comecei a liderar, eu não tinha muita habilidade, tinha muita vergonha para falar em público. Mas quando Deus levanta alguém que é envergonhado para falar em público, para falar, então ele está fazendo algo que naturalmente ele não estaria habilitado a fazer. Então ele precisa da unção de Deus para fazer. Quantos conseguem compreender isso? Unção é a capacitação sobrenatural de Deus, que te habilita a fazer coisas que naturalmente você não conseguiria fazer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Segunda característica. O soldado grande é um soldado que se dá ao seu líder. O que Amazai diz? Nós somos teus, ó Davi. Você sabe, essa foi a maneira como ele se apresentou a Davi. Nós somos teus. Aqueles capitães de 100, aqueles cabeças de 100, eles declararam isso. Nós somos teus, ó Davi. O que isso significa? Significa que havia aliança, comprometimento, compromisso. Eles estavam completamente a dispor para serem enviados para o campo de batalha. Olha para cá. Deus, ele só pode edificar coisas grandes com homens de aliança. Deus é Deus de aliança. E Deus chama um povo de aliança. E estabelece a sua igreja através de homens de aliança. Sem aliança, você não vai edificar coisas grandes. Você precisa ter uma equipe que tenha aliança. Amém, irmãos? Interessante. Falar nós somos do Senhor, todo mundo fala. Falar nós somos teus, ó Davi, tem que ter uma motivação no espírito, tem que ter algo sobrenatural, tem que ser homens de aliança. Amém, irmãos? Interessante, é o que eles falaram. Dizer, olha para Jesus. É normal. Agora, alguém passar na porta do templo,
vê um paralítico que estava lá pedindo esmola. E olha para o paralítico e diz: olha para mim. Foi o que Pedro disse: olha para mim. Primeiro, o camarada tem que ter muita convicção em Deus para falar: olha para a minha vida, né? Paulo também disse isso. Sede meus imitadores, porque eu estou andando no caminho de Jesus. Olha para mim. Milagre é no nome de Jesus, mas ele falou: olha para mim, primeira coisa, vê o que tem dentro de mim. Qual que é a palavra que vai sair da minha boca? Em nome de Jesus. Eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus. Tomando-o pela mão, o colocou de pé. Levanta e anda. Às vezes as pessoas anulam qualquer aliança humana na obra de Deus, mas em momento algum a Bíblia anula. Tudo é edificado com fundamento. O fundamento é Cristo. Mas Deus faz a sua obra através de homens que andem junto, que têm aliança uns com os outros, para a edificação da obra. Amém, irmãos? Nós somos teus, ó Davi. Então nós devemos ser cuidadosos quando nós vamos levantar líderes na casa de Deus. Temos que perceber se ele tem um coração de aliança. Amém, irmãos? Amazai poderia falar: nós somos de Yahvé, nós somos de Jeová. Mas ele diz: nós somos teus, ó Davi. E ele não tinha nenhum tipo de restrição para andar junto com Davi. Você sabe, alguém que se entrega ao Senhor, ele também se entrega aos homens de Deus. Porque há um vínculo de compromisso e de aliança. É tolo dizer que não tem. Vocês estão aqui porque vocês confiam que a liderança é constituída por homens de Deus. Nossa liderança é plural, mas tem um líder também. Vocês confiam em mim como pastor. Se não tiver esse vínculo, se não tiver essa entrega, entende, queridos? Então, havia isso na vida daquele homem em relação a Davi. Amém, irmãos? Então, às vezes as pessoas ficam com medo de estabelecer esses compromissos, com medo de manipulação, esse tipo de coisa. É claro que essa entrega é espiritualmente, é no nível espiritual. Eu não quero dar opinião na vida pessoal de quase ninguém aqui, não dou. Dou conselho quando sou procurado. Eu quero instruir no que se refere à palavra. Sei que há lugares, né, de lideranças manipulativas que querem definir questões em relação às pessoas. Tem muita gente que tem medo de discipulado por isso. Eu lá quero cuidar e decidir por alguém. Né? Tenho ensinado para os jovens, nós somos a visão da corte. Ótimo. Mas eu não defino quem vai entrar na corte, quando vai entrar e com quem vai entrar. E nem quero. Cada um que escolha. Nem critérios. Pastor não pode entrar na corte porque ele é carnal. Os carnais também amam. Eu falei com os jovens. Né? De repente ele casa e vira espiritual. Não vou dar opinião em relação a essas coisas. Então não é esse tipo de entrega que ocorre. Mas sim, vínculos, compromissos de aliança e de confiança. Amém, irmãos? É claro que é uma entrega para o trabalho. É claro que é uma entrega para a edificação da obra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. As pessoas dizem muito hoje: Jesus sim, igreja não. Não é verdade? A moda é essa. O presente século é isso. Jesus, estou com ele, Jesus está no meu coração. Não é verdade? Mas igreja, não. Isso não é o padrão de Deus. Isso não é o padrão da palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus.
É claro que quando essa entrega, você vai lutar as guerras uns dos outros. É exatamente isso que aqueles homens estavam fazendo em relação a Davi. Amém, irmãos? Então, de fato, o Senhor nos testa individualmente. Mas olha para mim aqui. Mas o Senhor também nos testa como igreja. É claro que é assim, né? Testes de Deus na sua vida pessoal e na sua vida com Deus, andando com Deus. Mas há também teste em relação à sua aliança com a igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Enfim. Então, a consistência da edificação está relacionada com a disposição daqueles que estão edificando. Até onde você vai com o vínculo, com a edificação que você está fazendo? Até onde nós podemos ir? Amém, irmãos? É você que define até onde você vai. Até onde vai o seu compromisso com a edificação da casa de Deus. A Bíblia diz que um só é o fundamento que foi posto, e o fundamento é Cristo. E outro edifica sobre ele. Se o que edifica sobre o fundamento, qual que é o fundamento? Cristo. É ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha, manifesta será a obra que cada um está edificando. Então, a Bíblia diz que o dia vai provar pelo fogo a obra que cada um está edificando. Sobre o fundamento que é Cristo, você pode edificar com ouro, prata, pedra preciosa e com madeira, feno e palha. Tudo é edificação. Então, você tem aqui uma edificação. O fundamento é Cristo. Paulo diz que ele é o único fundamento. Para falar de edificação que seja de Deus, tem que ter o fundamento. A fundação é Cristo. Sob Cristo que você recebeu, você vai construir um edifício, que é a sua vida, é a sua história. Então você vai ter... Tem gente que tem orgulho, bate no peito. Eu tenho 30 anos edificando, pastor. Sou 30 anos que eu sou crente. Depende do que você está juntando sobre o Cristo que você recebeu há 30 anos atrás. Tem como juntar feno, tem como juntar palha, tem como juntar madeira, mas tem como juntar prata, ouro e pedras preciosas. Então, 30 anos de um edifício de feno vai virar pó quando vir um fogo. O dia vai provar a obra edificada sobre o fundamento que você recebeu, que é Cristo. É isso que diz a palavra. Um dia vai estar diante do Senhor, está aqui o que eu edifiquei sobre o Cristo que eu recebi. Olha o edifício imenso que eu juntei. Olha que coisa maravilhosa. É tudo palha e feno. Não sobra nada. Se a obra não permanecer, a Bíblia diz que ele vai ser salvo. Não vai para o inferno não, porque tem Cristo. Mas vai ser salvo, todavia, que como pelo fogo. É outra aula. O que é esse salvo pelo fogo? Na verdade, está se referindo à disciplina. A disciplina do milênio. Então, juntar feno é isso que vai acontecer. Não vai sobrar nada. Vai sobrar só o fundamento. O fundamento é Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, a força da obra está nessa disposição de andar em aliança uns com os outros. Terceiro, é alguém que permanece junto com o seu líder. Contigo nós estamos, ó filho de Jessé. Você sabe, é a terceira coisa que Amazai disse: eu estou contigo, ó filho de Jessé. Alguém que não tem disposição de andar junto não pode receber uma posição de destaque, de relevância, de proeminência. Você não consegue andar na mesma passada, não pode receber uma posição de proeminência, de destaque. Amém, irmãos?
Interessante. Andar com Davi, naqueles dias, era arrumar problema. Por quê? Porque o reino estava em guerra. Então, se você falasse que iria permanecer com Davi, você iria entrar nas guerras que ele estava fazendo. Então, uma coisa é andar junto quando tudo está certinho, tudo está beleza, tudo jóia. Mas no tempo da guerra, arrumar problema. Mas aqueles homens estavam decidindo andar com Davi. Sabe o que eles estavam falando? Nós decidimos ir para a guerra com você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem algo que eu aprendi com o meu pastor, ele gostava muito de falar. Quem comigo rói o osso vai comer o filé mignon. É verdade. Você sabe. Só estou ministrando, não estou mandando recado para ninguém, nada disso. Só estou ensinando. Fique em paz, sem condenação e sem acusação. Mas eu falo para você, tem certas coisas que Deus não esquece. Sabia disso? Tem certas coisas que Deus não esquece. Eu sei que muitas coisas que você faz para a edificação da casa de Deus, você faz você e Deus. Então, muitos exemplos de fidelidade, de lealdade, você fez com você diante do Senhor. Mas tem coisas que Deus não esquece e eu também não esqueço. Eu também não esqueço. Se Deus não esquece, eu também não esqueço. Amém, irmãos? Glória a Deus. Enfim. Então, quando é que nós andamos juntos? Quando nós temos o mesmo compromisso. Não é verdade? Nós andamos juntos quando nós temos os mesmos valores. Nós andamos juntos quando nós temos os mesmos objetivos, os mesmos projetos, os mesmos planos. Pelejamos juntos a mesma obra. Aí nós estamos juntos. Então, comunhão verdadeira, comunhão, na acepção da palavra, tem compromisso e lealdade. Aí tem comunhão. Amém, irmãos? Você sabe, Judas andou com Jesus, mas não teve comunhão com ele. Porque não havia lealdade. Quarto, soldado grande, ele deseja o sucesso do seu líder. Olha o que Amazai diz para Davi: paz, paz seja contigo. Tem algo que Paulo ensina na palavra de Deus. Paulo diz que nós devemos abençoar os que nos perseguem, nós devemos nos alegrar com os que se alegram e devemos chorar com os que choram. Olha para mim aqui. Deixa eu te dizer algo. O que para você é mais fácil? Chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? O que você acha que é mais fácil? Hã? Chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? O que é mais fácil? Deixa eu te falar o que é mais fácil. Chorar com os que choram é fácil. Ainda mais brasileiro. Brasileiro, se tiver lá reunido o povo lá chorando, o brasileiro chora sem conhecer a pessoa. Ele chora junto. Fala para você. Uma vez, pastor Luiz contou que ele chorou no sepultamento errado. E eu fui rir dele, né? Mas sabe o que aconteceu lá no Rio? Chegou um momento lá na igreja, o pastor Robson sabe disso, eu fazia sepultamento toda semana. Não é que morria gente da igreja, não.
Mas é que a igreja tinha crescido muito e familiares ligados à igreja, acaba que ficou muito grande a família. Então, toda semana alguém fala, pastor, a tia da prima da minha vizinha faleceu, tem como o senhor ir lá dar uma palavra? Toda semana eu fazia um sepultamento. E aconteceu exatamente isso. Um dia eu cheguei, aí alguém já chegou, pastor, me abraçou e começou a chorar. Eu chorei junto com a pessoa. Chorei. Tá lá o sogro que faleceu, sei lá quem. Quem não chora? Mas de repente chega outra pessoa, não, pastor, não é aí não, é aqui que é o sepultamento que o senhor vai fazer. Mas eu já tinha chorado lá no primeira capela. Porque chorar com os que choram, a gente chora. É fácil. Agora, se alegrar com seu vizinho que comprou um carro zero, você se alegra? Deve estar roubando. Ninguém está comprando carro zero nessa. Se alegrar com um colega de trabalho que foi promovido. Alguém que recebeu um aumento de salário. Você se alegra? Tem alguma coisa de errada. Também vende mais porque dá o golpe na hora de vender. Tá vendo? Se alegrar com os que se alegram é mais difícil. Não é verdade? Você fica feliz com o sucesso dos outros. Mas, uma característica do Amazai, um guerreiro leal, é que ele se alegrava com o sucesso do seu líder. Amém, irmãos? As vitórias de Davi eram as suas vitórias. Entende? Quando você começar a se alegrar com o sucesso do seu irmão, certamente você vai ser muito abençoado por Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. É por isso que tem que estar envolvido. Alguém que vai ser levantado por Deus tem que estar envolvido numa célula. Tem que estar envolvido. Porque lá ele vai lidar com as crises, com o dia a dia. Amém? Então tem algo que a gente não pode perder na nossa visão. Interessante. É algo que eu ensinava constantemente, eu até falei com os irmãos. Quando nós levantávamos um obreiro, eu sempre reunia a equipe. Eu reunia a equipe daquele obreiro que estava sendo levantado no teste para se tornar pastor. Não sei se os irmãos sabem, quando nós colocamos alguém no teste, tem alvos específicos de crescimento, de avanço, enfim, para ele poder ser ordenado. E eu reunia a equipe de discipuladores. E eu falava, irmãos, nós vamos fazer uma aliança para nós levantarmos esse irmão pastor. E você sabe que eu gostava da atitude quando a equipe falava, pastor, se depender de mim, esse irmão vai ser pastor. Ele vai ser, porque ele é o meu pastor, ele já tem sido. A equipe trabalhava para levantar o obreiro da rede dele para se tornar, para ser ungido, para se tornar pastor. Essa é a equipe de verdade. Mas é terrível quando a equipe falava, agora na vida dele, ele trabalha só para ele ser pastor. E o amor pelas almas. Não é homem de aliança, não sabe nada. O que tem a ver as almas? Ele não tem paixão nem pelo líder dele. Que amor que ele tem pelas almas. Nem pelos dentro da casa dele tem compaixão e amor e encargo. Se não tem coração nem pelo líder dele. Ele tem coração pelo perdido, que ele nem sabe quem é. Aparência de piedade, mas não, negando o poder de Deus. Só aparência. Entende? Eu gosto dessa atitude quando alguém fala, não. Eu tô fechado com ele. Se nós vamos levantar discipulador aqui, esse irmão, eu vou trabalhar para a célula multiplicar para ele ser levantado. Não o contrário.
Se eu não vou ter o título, eu saio da igreja e ligo para todo mundo para sair junto comigo. Esse é o Absalão. O Absalão faz isso. O caminho de Absalão é esse. Porque ele quer o reino para si. Isso aí começou em Babel. Vamos edificar uma torre cujo cume chegue aos céus e o nosso nome se torne célebre. O meu nome se torne conhecido. Se for o meu nome, eu estou. Que o meu nome seja exaltado. Esse é o princípio de Babel, Babilônia. Vai se tornar a grande Babilônia, a meretriz das meretrizes. Esse é o caminho de morte. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quinto, o soldado é grande quando ele deseja que toda a equipe seja abençoada. E paz com os que te ajudam. Você sabe. Um discípulo, ele é um verdadeiro discípulo quando ele deseja que toda a equipe seja abençoada. Amazai não queria só o sucesso de Davi e dele, do seu pelotão. Amazai queria que toda a equipe, todo o exército lograsse êxito. E paz seja com todos aqueles que te ajudam. Todos aqueles que estão contribuindo, que estão cooperando, que sejam abençoados. Esse era o espírito que havia no coração de Amazai. Amém, irmãos? Então, vou te falar. Eu acho que a visão, ela começa a ter êxito, sucesso, quando você deseja que o seu irmão também multiplique a célula. Eu lembro um tempo que, quando uma célula ficava fraca, eu me lembro quando eu liderava jovens, os jovens faziam isso muito. Ele via a célula de um irmão, de um líder, a célula estava fraca, estava indo poucas pessoas. Sabe o que eles faziam? Eles juntavam a turma, ia todo mundo para aquela célula. Todo mundo já tinha feito a sua reunião, mas eles iam lá só para dar liga naquela célula. Eles não eram daquela célula. Mas, de repente, tinha perdido muita gente na célula, a célula estava fraca, só tinha 3 irmãos. Aí juntavam uma turma, juntavam uns 10 e apareciam naquela célula. Todo mundo era de outra célula, mas eles ficavam lá para fortalecer e fazia evangelismo na rua para fortalecer aquela célula. Quando isso acontece, ele se importa com o todo. Certamente Deus abençoa essas atitudes que demonstram o coração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você perceber que não há vitória só individual. Que há uma vitória. Então, não basta simplesmente. Não é só vencer. É vencer juntos. É vencer juntos. É vencer juntos. Amém, irmãos? Olha para cá. Sabe o que é o poderoso na obra de Deus? Que para Deus, o importante não é só edificar, não só o resultado, não é só o edifício. Empresas se importam com o resultado. O resultado é o mais importante. Olha para mim aqui, presta atenção. Numa liderança empresarial, o importante é o resultado. Por isso que eles escolhem os melhores. Porque para eles o mais importante é o resultado obtido. Numa liderança empresarial é assim. Você tem que ter êxito, tem que ter sucesso, mostre os seus resultados. Mas para Deus não é assim. É por isso que Deus escolhe os que não são. Porque para Deus, o mais importante não é o resultado obtido. Para Deus não basta alcançar o resultado. Para Deus, o mais importante é edificar junto. É que todos participem da edificação. Nós passamos por um tempo que o irmão, ele era diretor de uma empresa, caminhando conosco, na rede do pastor Robson. E ele entrou nessa linha de excelência.
Empresário se preocupa com excelência. Excelência para o mundo é fazer o melhor. Excelência para Deus é todos fazerem. Que todos participem. Isso é excelência para Deus. É isso que muita gente não percebe. Se tem algo que, não sei se é qualidade, que eu acho que o Espírito falou comigo, eu sempre investi em pessoas. Sempre. Sempre acreditei. Fui capaz de levantar um discipulador que mal sabia ler. Ele vai ser levantado? Eu falei, vai ser levantado. Aí ele não sabe ler, eu falei, a mulher lê para ele. A esposa dele lê. Sim ou não, pastor Robson? Mas como? Por quê? Porque ele é fiel, ele é leal, ele andava. Porque para Deus o resultado é alcançado quando nós edificamos juntos. Não basta fazer a obra. É necessário que façamos juntos. É por isso que os não são, aqueles que não são, têm espaço no reino de Deus. Esses têm espaço. É por isso que Deus pode levantar. Interessante que esse irmão a qual me refiro, ele andava cercado de gente. Por sinal, também era da rede do pastor Robson. Ele andava cercado de gente. Onde ele ia, ele falava o nome de cada um. Aqui está a irmã Clotilde. Essa aqui é a irmã Joanilde. Essa aqui é a irmã... E ele me apresentava um por um. Um por um. Aí ele botava a foto no grupo. Pastor, célula na casa da irmã Maria Betânia de Oliveira Silva. Tá aí o irmão João José Ricardo de Oliveira. Sim ou não, pastor? Você está achando que eu estou brincando? Era desse jeito. Ele falava nome por nome. Toda a reunião de célula. Aí ele botava a foto lá. Aí, olha, 14 pessoas na célula da irmã Evanilde. Também está aí a irmã Maria Josefa, a irmã não sei o que. E falava o relatório completo. Sempre cercado de gente. O que importa para Deus? Quem sou eu para impedir esse irmão? Olha, se tem algo que eu aprendi no ministério. Se pastor não ajuda, não atrapalha. Eu vou atrapalhar o irmão de edificar a obra de Deus? Quem sou eu para atrapalhar um negócio desse? Eu acho que a obra avança quando o pastor atrapalha menos. Deixa o irmão edificar. O importante não é só o resultado. O importante é fazermos juntos. Juntos. E essa característica do Amazá, ele queria que todos fossem abençoados. Amém, irmãos? E finalmente, para encerrarmos, o soldado é grande, é quando ele reconhece que o Senhor levantou o seu líder. Tinha algo na vida de Amazá, ele sabia, porque o teu Deus te ajuda. Amém, irmãos? Você sabe, você só vai andar com alguém quando você reconhecer que ele é homem de Deus, que ele foi levantado por Deus. Amazá, ele sabia que as vitórias do exército de Davi é porque Deus o abençoava. Ele reconhecia que havia favor na vida de Davi. Amém, irmãos? Então, a autoridade tem que ser baseada na unção. Reconhecer a unção é reconhecer que Deus faz através da vida dele. Entende? Isso é reconhecer a unção. E algo que nos leva a caminhar em aliança é reconhecer que a unção flui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Enfim. No final, títulos e ensinos são importantes.
Títulos não é o mais importante. Nem é fundamental que haja. Poderia ser até cortado. Se todos tivessem níveis de maturidade e crescimento. Não é o centro. Não edificamos baseado em títulos e cargos ou coisa desse tipo. Mas unção é importante. Unção é fundamental. Amém, irmãos? É a unção que respalda a obra que está sendo edificada. É a unção que respalda aquilo que nós estamos fazendo. Eu creio que há uma unção derramada sobre nós. Se tem algo que eu quero caminhar, eu jamais vou desprezar a unção que há na casa. Muitas pessoas negligenciam e ignoram. Eu jamais vou negligenciar e vou ignorar que há uma unção na casa. Eu não vou desprezar a unção que há. Que flui através da linhagem de liderança que nós fazemos parte. Amém, irmãos? Há sim uma unção sobre nós. Há sim uma unção de crescimento, de multiplicação. E há sim uma unção para a edificação da igreja. Amém? E é fundamentado nessa unção de Deus que nós vamos edificar a casa para Deus em Alagoas, nessa cidade. É baseado nessa unção. Não é na força do braço, não é na capacitação natural, não é na capacidade de oratória, no poder de persuasão humano ou coisa desse tipo. É baseado na unção de Deus. Amém? E é isso que vai sobrar no final da história. É reconhecer que nós somos ungidos por Deus, e que é Deus que luta as nossas guerras. É o Senhor que luta as nossas guerras. Quem cuida de homem de Deus é Deus. É Ele que luta por nós. É Ele que vai à frente de nós, irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, uma vez que você reconhece que o favor de Deus está sobre nós, você precisa ter essa atitude de Amazai, de aliança, de compromisso com aquilo que nós estamos edificando. Hoje nós estaremos diante da mesa do Senhor. A Bíblia diz que a mesa é a mesa da nova aliança. O cálice é a nova aliança em Cristo Jesus. O pão fala do corpo que foi moído, dilacerado, e o cálice fala do sangue que foi derramado. É o sangue da nova aliança que nos comprou, nos redimiu e nos trouxe de volta para Deus. E hoje nós queremos celebrar a ceia, trazendo à memória a aliança que nós precisamos ter uns com os outros. Amém, irmãos? Olha para cá. Nós estamos vivendo em dias-chave. Eu creio que Deus quer fazer grandes coisas no nosso meio nesse segundo semestre. Nós faremos a primeira conferência e vamos fazer mais 2 encontros com Deus de adultos e um encontro kids. 2 encontros de jovens e adultos e um encontro kids após a conferência. Nós vamos lançar um projeto, firmes e inabaláveis, para que haja um startar de crescimento e avanço nas nossas células. Amém, queridos? Então que haja uma grande expectativa no seu coração por aquilo que Deus vai fazer no nosso meio. Amém? Maiores coisas veremos. Ainda tem muita coisa grande que Deus quer fazer no nosso meio. Olha para cá. E Deus conta com você. Deus conta com você. Você não está sentado nessa cadeira por acaso. Eu quero dizer que Deus trouxe você aqui. Se Deus trouxe você aqui, é porque Ele quer fazer de você
Um homem e uma mulher de aliança, primeiro com Deus, depois com a igreja, com o corpo de Cristo, com a obra que Deus está edificando. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esses dias, eu quero ressaltar isso e eu quero dizer que eu conto com você. Eu conto com você. Ninguém faz nada relevante sozinho. E na obra de Deus é impossível fazer. E nem é o que deve ser feito. Só é obra de Deus se fizermos juntos. Eu sei que no mundo, hoje, o mais forte, o que mais é ouvido, é quando se ressalta as capacidades humanas. Muito bacana. O coach faz isso. Conduz o homem aos melhores resultados. Mas não é o caminho que nós queremos andar. Eu quero andar no caminho exatamente o contrário do caminho do mundo. Quero andar no caminho que um precisa do outro. O homem quer ser independente. O mais forte é aquele, quanto mais independente ele é. Não precisa de ninguém, não precisa de você. É por isso que hoje já estão cultuando a Deus para levar a melhor experiência de culto ao homem. E as pessoas colocam isso como fundamento de igreja. Levar o homem à maior experiência possível no culto. Culto à experiência. Venha ter a melhor experiência. Muito bacana, né? Mas é humanismo. Quero te dizer, esse não é o caminho de Cristo. Não é. Definitivamente não é. O caminho de Cristo é outro. É, eu preciso de você, porque não tem como ser igreja sozinho. O Senhor foi à cruz para te salvar. Essa é parte da verdade. Mas Jesus também foi à cruz para ter a noiva, para ter a igreja. E a igreja é eu e você junto. Isso quebra todo individualismo, todo egocentrismo. Você precisa do seu irmão para ser igreja com ele. Não tem como ser igreja sozinho. Precisamos uns dos outros. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos. A equipe de servo pode distribuir os elementos para que nós venhamos a ceiar.